Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa explicação de hoje. A gente vai embarcar numa jornada incrível. Sabe aqueles fenômenos estáticos do dia a dia? Pois é, vamos sair deles e chegar na força monumental que literalmente move a nossa tecnologia moderna. É a chance da gente entender as regras ocultas do nosso universo. Vamos lá? Bom, para começar, olha que cena clássica. Quem nunca viu aquele efeito de arrepiar os cabelos de um gerador de Van de Graaff, não é? Quase todo mundo já tomou aquele choquezinho na maçaneta da porta ou viu o cabelo ficar em pé num dia muito seco. Acontece que esse mistério do cotidiano esconde causas invisíveis que são super poderosas. A grande questão é: o que será que rola lá no nível invisível para causar essa reação toda que a gente vê no mundo real? Então, para entender de verdade essa força, a gente precisa dar um zoom e descer lá para o nível atômico. No coração de cada átomo, as partículas têm papéis muito bem definidos. Os prótons carregam uma carga positiva e os elétrons, que ficam ali rodando nas camadas externas, têm carga negativa. A regra de ouro é aquela que a gente já ouviu por aí: os opostos se atraem e os iguais se repelem. Mas olha o detalhe que muda o jogo. Quando a gente diz que um objeto está carregado, a gente não está criando energia nova do nada, viu? A gente simplesmente está movendo elétrons que já existiam de um lugar para o outro. A carga total do sistema sempre se conserva. É como um gigantesco jogo de dança das cadeiras. E tem um conceito muito legal amarrado a isso chamado quantização. Pensa o seguinte: a carga elétrica não é um rio contínuo de água. Ela é granulada. É como se fosse uma moeda que a gente não consegue cortar ao meio. O elétron é essa moeda fundamental, a menor unidade possível. Ou seja, qualquer carga que exista no universo inteiro vai ser sempre um múltiplo exato da carga de um único elétron. É o pacote mínimo da natureza. Vamos falar de um cara que foi um gênio histórico, Benjamin Franklin. Ele deu uma bela humanizada na física. Antes dele, o pessoal achava que existiam dois fluidos elétricos diferentes. O Franklin não só propôs que era um fluido só, como também inventou os termos positivo e negativo que a gente usa até hoje. E o mais impressionante, com aquele experimento super perigoso da pipa, ele provou por A mais B que o poder catastrófico de um raio rasgando o céu é, no fundo, a mesmíssima eletricidade estática que arrepia o nosso cabelo. Incrível, né? Mas e na prática? Como é que essa eletricidade pula de um corpo para o outro? É só olhar para um bastão de vidro sendo esfregado num pedaço de seda. Ali rola a eletrização por atrito. A fricção arranca os elétrons na marra mesmo. Por outro lado, se a gente pega um pente carregado e chega perto de uns pedacinhos de papel neutros, os elétrons não pulam para o papel. O que acontece é que os centros atômicos do papel dão uma leve chegada para lá, atraindo o lado positivo para perto do pente. Isso é que a gente chama de polarização. É mais uma arrumação interna do que uma transferência, sabe? E olha, tem um método simplesmente brilhante onde os objetos nem chegam a se encostar. É a eletrização por indução. Funciona assim: a gente pega uma esfera neutra, bem isolada. Aí, a gente aproxima um bastão cheio de carga negativa. Ele vai repelir violentamente os elétrons livres da esfera lá para o outro lado. Se bem nessa hora a gente ligar essa esfera no chão usando um fio terra, esses elétrons literalmente fogem para a Terra. Daí, a gente corta o fio terra antes de afastar o bastão. E pronto! A esfera fica permanentemente com uma carga positiva líquida. Tudo isso sem nenhum contato direto. Um verdadeiro truque de mestre da natureza. Essa engenhoca é a balança de torção que o Charles Coulomb inventou lá no século XVIII. Imagina só, numa época sem nenhum computador ou sensor eletrônico, esse arranjo super delicado conseguia medir com extrema precisão as forças elétricas minúsculas de atração e repulsão entre esferas carregadas suspensas. Ele fazia isso só medindo o ângulo de torção de uma fibra bem fina. Isso que é engenhosidade. E aqui a gente chega no nosso momento uau! O ponto crucial é comparar a matemática da lei de Coulomb com a lei da gravitação do Newton. Enquanto a gravidade trabalha com massas e tem uma constante universal que é minúscula, a força elétrica trabalha com cargas e tem uma constante gigantesca de 9 bilhões. E o que isso significa na prática? Significa que a força elétrica de atração entre partículas atômicas é, pasmem, 2 vezes 10 elevado à 39ª potência mais forte que a gravidade. É um número quase insondável. Isso só prova o quão esmagadora é a força que mantém todo o universo microscópico coladinho. Dando um passo para trás e saindo um pouco dessa matemática microscópica, a gente vê que a capacidade de um material fazer parte da nossa revolução tecnológica depende basicamente de uma coisa:
se os elétrons de fora dele estão presos ou soltos. Nos condutores, tipo cobre, os elétrons passeiam livres, leves e soltos, criando correntes elétricas facinho. Já nos isolantes, como a borracha e o vidro, os elétrons estão super presos aos átomos, bloqueando o fluxo. E no meio do caminho, temos os maravilhosos semicondutores, tipo o silício. A gente consegue manipular as propriedades deles para, no momento, conduzir energia e, no outro, bloquear. É o coração da eletrônica. E esse contraste mostra perfeitamente a magnitude da nossa engenharia. De um lado, a gente domina supercondutores que carregam tensões gigantescas por quilômetros de linhas de transmissão para acender cidades inteiras. Do outro extremo, a gente usa a precisão cirúrgica dos semicondutores para desenhar chips microscópicos. Esses chips têm transistores tão delicados, mas tão essenciais, que formam a lógica inteira dos nossos celulares e computadores. É a prova de que dominamos tanto o gigantesco quanto o invisível. E para a gente ver onde tudo isso vai parar no mundo real, vamos puxar para o contexto acadêmico. O conhecimento que transforma o mundo começa justamente entendendo a fundo esses conceitos fundamentais. Dominar as leis de Coulomb, sacar de conservação e de indução de cargas, é exatamente isso que capacita a próxima geração de cientistas e engenheiros a criar inovações que vão revolucionar nossa vida. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma pergunta que fica martelando na cabeça. Como pode uma única força da natureza ser tão brutalmente destrutiva, capaz de rasgar os céus na forma de um raio estrondoso e, ao mesmo tempo, ser tão precisa e delicada a ponto de processar cada pequena informação dentro do nosso celular? É essa imensa escala e essa dualidade incrível do universo elétrico que estão aí o tempo todo ao nosso redor, só esperando para serem compreendidas, respeitadas e exploradas. Muito obrigada por acompanharem essa explicação com a gente. E lembrem-se, continuem sempre questionando as forças invisíveis do nosso mundo.